Brasil, a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. Boa noite, Brasil, boa noite, mamães, boa noite, papais, para vocês que estão aí no Brasil, para vocês aqui da Flórida, muito bem-vindos para o meu programa Mães e Filhos. E eu já estava com saudade de vocês, semana passada não estava por aqui, mas já estamos de volta e hoje eu tenho uma entrevista tão especial para o meu coração, uma pessoa que eu tenho muito amor no meu coração por ela, uma querida, o nome dela é Maiara Massaneiro, vocês vão conhecer a minha convidada especial. Ela é a mãe da Helena, a Helena é um amor de criança, a Helena nasceu com, ela nasceu uma cardiopata, e a Maiara vai contar um pouquinho de como é ser uma mãe atípica, como foi especial ser mãe da Helena, e conhecer a história dela. Então, para todos vocês, mamães atípicas, sejam bem-vindas, mamães típicas, sejam bem-vindas, a todos vocês que estão junto com ela nessa caminhada, a todos vocês que estão em volta de uma mãe atípica, vão abrir o nosso coração e aprender muito. E boa noite, Maiara, bem-vinda, como é que você está? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, você está escutando bem? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Um prazer ter você aqui comigo essa noite. Eu quero muito escutar um pouquinho da tua história, da história da Helena. E para você contar para todas as mamães, para o nosso Brasil todo, tá bom? Então se apresenta para mim, Maiara. Conta um pouquinho de você, da sua família, dos seus filhos, da sua maternidade. Se apresenta para nós. Bom, eu sou a Maiara. Eu moro em São José dos Pinhais, Paraná. Eu sou mãe de 6 crianças. Tenho um menino só, nesses 6 eu só tenho um menino. O Diego, ele já tem 15 anos. Mãe de adolescente, hein, Má? Já tá um moço, já. Aí eu tenho a Manuela tem 13. Tem a Heloísa de 11. Aí eu tenho a Lara de 9. A Helena 5. E eu tenho a Betina de 1 ano e 7 meses. É muita história pra gente aprender com você, hein, Má? A maternidade Pois fluida. Mãe de adolescente e mãe de bebê também. Vai ser maravilhoso te escutar. Bom, Má, o motivo que você veio, né, foi convidada para o nosso programa de hoje, porque você, na tua história toda de mãe atípica, aí você teve a Helena, né? Você começou a ser mãe atípica pela primeira vez. Então, você teve 4 filhos, a Helena foi a 5ª, correto?
Isso. Isso. Então, aí no caso, conta pra nós um pouquinho como que foi o maternar de uma mãe atípica, é, toda a história que você puder compartilhar pro nosso Brasil, pra Flórida, para as mamães conhecerem um pouquinho toda a tua história maternal. A minha gestação da Helena foi uma gestação tranquila, não tive nada de diferente, exames tudo normal, tudo certinho. Quando a Helena nasceu, ela nasceu bem, mas 24 horas depois, na maternidade ainda, eu comecei a notar que a Helena era um nenê que ela não chorava, ela não fazia xixi, ela só ficava dormindo, ela era um nenê muito quietinha ali, enquanto os outros no quarto choravam, né, trocava fralda, mamavam, a Helena era muito quietinha, dormia bastante. E eu já sabia que não era assim. Eu já tinha tido 4, né, bebês antes e eu sabia que não era assim. Então eu comecei a questionar muito, né, para a enfermeira. Falei, olha, ela não mama, ela não faz xixi, não troca fralda, ela não chora, ela só dorme. E as enfermeiras na maternidade insistiam em falar para mim que era normal, que o nenenzinho quando nasce tem uma reserva, eles não sentem tanta fome. Mas, assim, dentro de mim eu já sentia, já sabia que não era aquilo, que tinha alguma coisa errada. Aí, no terceiro dia, na maternidade, que era o dia da gente ir embora, a pediatra foi avaliar a Helena, e ali, aquela avaliação para dar alta para a Helena, eu já vi que estava muito demorada. Ela examinou, aí ela examinou de novo, aí ela pediu o teste do coraçãozinho, aí ela chamou uma outra médica. Aí, quando essa outra médica veio, que foi uma médica da UTI, da maternidade, ela falou assim para mim, mãe, a sua neném é cardíaca. A gente vai levar ela para UTI porque ela precisa receber oxigênio e lá a gente faz exames para ver qual é a cardiopatia que ela tem. Aí a Helena foi para UTI. No começo, ela ficou só no oxigênio e com a sonda para ela poder se alimentar. E aí eu fui embora, que deu também tive alta, fui embora. Mais tarde voltei no horário de visita. Aí a Helena já Você tinha piorado bastante, já estava assim um nenezinho bem grave. Os médicos me chamaram, né? Aí me deram o diagnóstico que ela tinha interrupção do arco aórtico. Então, assim, a Helena não tinha aorta. A aorta que faz o sangue bombeado pelo coração, bombeado e oxigenado, passa pela aorta para o resto do corpo receber sangue. E ela não tinha essa aorta. Então o médico falou assim para mim que era muito grave, que, que eles sabiam, né, não tinha nem cirurgia para esse caso, que era assim a cardiopatia mais grave que tinha, que era incompatível com a vida, e que eles iam transferir ela para um outro hospital que tinha tivesse um médico, um cirurgião, para ver como que fazia, né, no caso dela, porque ele já estava um nenê bem grave, já estava entubada, já estava um nenêzinho bem grave. Então, Aí, Mayara, desculpa interromper você. Então, nesse momento que você começou ali, por exemplo, você teve o bebê normal ou cesariana? Essa parte eu perdi. Normal? não, Parto eu tive normal. de parto normal. Ah, então você teve o parto normal, e aí, mas teve que ficar 3 dias no hospital, foi isso? Fiquei. Eles liberam a gente com 48 horas. Aí, quando fez as 48 horas, a Helena não teve alta porque ela era uma neném que ela só dormia. Certo. E você, como mãe, ali já tinha percebido a importância, né, do sexto Aham, sentido maternal, como a gente tem isso aguçado, né, Mayara? Então você percebeu algo não aham. está normal, mesmo a enfermeira achando que sim, que todo neném recém-nascido dorme, você viu que ali estava algo muito. Ela estava muito paradinha, talvez sem movimento. Aí foi levada, então, para um exame maior, um exame um pouco mais a fundo, vamos dizer assim, e daí ali foi considerado a cardiopatia mais grave. Como foi naquela Isso. notícia? Como foi aquela notícia para você, Mayara, mãe de 4, né, tendo a sua quinta filha? É, foi assim, você
conseguiu assimilar as informações, ou você ficou desesperada, você chegou a ligar, no caso, né? Provavelmente para a família, para ter algum apoio. Como que foi lidar com essa notícia do diagnóstico? Compartilha com a gente, o coração de mãe. Quando a Helena foi para a UTI, eu avisei, né, a minha madrinha, né, eu avisei a minha avó, que estava com as minhas outras crianças, a minha sogra, né, eu falei, olha, a Helena está indo para a UTI, porque ela teve alguma cardiopatia e a gente, né, vai fazer mais exames. Mas, assim, nesse momento que ela foi para a UTI, para ver o que era a cardiopatia dela, eu não entendia nada de cardiopatia. Assim, nunca pesquisei nada. Então, eu achei assim, ela vai ficar, vai tomar um remédio e vai embora. Foi isso que eu pensei ali no primeiro momento. Mas à noite, quando os médicos chamaram e falaram, olha, ela tem interrupção do arco aórtico, é a cardiopatia mais grave que tem, incompatível com a vida, ali, assim, o mundo desabou, né? Porque eu tinha 4 crianças saudáveis em casa, me esperando chegar com o nenenzinho. E daí, recebi essa notícia que era uma cardiopata grave. A médica ali olhou para mim e falou assim, mãe, eu não sei se a tua nenê vai passar dessa noite. Então, ali, assim, o mundo desabou, o mundo caiu, né? Eu só pensava, eu não conseguia, assim, pensar coisa boa. Naquela hora, assim, com a médica me falando aquilo. Então, foi, assim, muito difícil. E ali começou para você uma nova fase, Mayara. Aí, bom, graças a Deus que no Brasil essa parte é muito bom, que aqui na Flórida o pessoal, que as mães atípicas, a maior dificuldade também, além de receber um diagnóstico, né, de tanta dor, vamos dizer assim, emocionalmente você tem que estar forte, ainda não tem a rede de apoio. Então, o legal é que você pelo menos teve a rede de apoio para te ajudar com esses 4 filhos, né, que estavam ali esperando, como você falou, não só o dia a dia da rotina deles, mas o emocional, de você agora como uma mãe que estava ali nascendo, uma mãe atípica, que teria que começar a entender tudo sobre cardiopatia. Como foi essa mudança, Mayara? Como foi para você cuidar? Conta um pouquinho, depois do diagnóstico, você e a Helena passaram muito tempo no hospital, essa parte eu lembro, né? Foi muito tempo de hospital. Se você quiser contar um pouquinho, então, como foi começar a entender sobre o assunto, o que te motivava? Você tinha, assim, médicos que você conversava, ou você ia atrás mesmo de um Google? O que você diz para as mamães, assim, por exemplo, que receberam um diagnóstico de cardiopatia? Como que elas podem começar, de repente, essa pesquisa para ficarem tão ao par do que acontece, né, dentro desse diagnóstico? Porque conversando com você, a gente vê que você tem muito conhecimento. Hoje você fala com muita propriedade sobre o assunto e com certeza você tem aí muitas dicas para essas mamães que começaram esse caminho agora. Fica à vontade para explicar, Mayara. No começo, quando a Helena saiu da maternidade e foi para o hospital, quando ela fez a primeira cirurgia, eu tinha muito, eu não aceitava muito a cardiopatia. Eu tinha aquele, por que comigo? Por que com o meu nenê? Por que está acontecendo tudo isso? E a Helena, a primeira alta dela para casa foi com 2 meses. Então, nesses 2 meses, eu me perguntava muito, eu questionava muito o porquê. A Helena foi para casa, ela conseguiu ficar só 1 mês em casa. Ela ficou 1 mês em casa, mas assim, foi um mês muito difícil. Ela chorar, ela foi com oxigênio, então assim, ela chorava, eu não sabia o que era, eu não sabia se o oxigênio estava bom, se eu tinha que aumentar, se eu tinha que diminuir, eu não sei se ela queria mamar, se ela não queria. Então foi assim, foi muito difícil. Eu ia, pesquisava no Google, aí o Google às vezes assusta a gente, né? Quase Assusta sempre, né? demais a gente. Aham. Aí a Helena foi para um outro hospital. Aí quando ela foi para esse hospital, aí eu falei assim, eu preciso aprender, eu preciso ser amiga da cardiopatia. Porque ela vai estar comigo e com a Helena para sempre. Então, eu preciso ser amiga dela, eu preciso entender o que ela faz com a minha filha. Então, nesse outro hospital,
eu tive médicos assim, a Helena teve médicos muito bons, que me esclareciam todas as dúvidas. O cardiologista dela fazia desenho explicando como era o coração dela, o tão diferente que ele era, por onde passava o sangue, já que ela não tinha aorta. É, também na UTI que ela ficou, tinha uma médica lá que assim acreditava muito nela. Tudo, eu ficava horas me explicando, porque eu perguntava todos os detalhes, tudo eu queria saber, o porquê daquele remédio, o porquê daquele exame, assim, o porquê entubava, o porquê ia tentar estubar já, então eu perguntava tudo. E eu tive médicos muito bons, eu parei de ir no Google, teve uma médica do hospital que falou para mim assim, mãe, enquanto você for pesquisar no Google, você não vai conseguir ficar em paz, porque o Google assusta demais. Então eu perguntava para os médicos, eu era aquela mãe doida assim, que eu fazia mil e uma perguntas, tudo eu queria saber o porquê, eu ficava lá o tempo inteiro. E então assim, eu aprendi a ser amiga da cardiopatia, porque a gente ia ter que conviver. Certo, Mayara. E Então isso. eu me tornei amiga da cardiopatia. Eu procurei entender como que o corpo da minha filha reagia àquilo. Aham. Então, essa seria aí uma dica maravilhosa também para as mamães, né? Que foi assim, ela se permitiu esses 2 primeiros meses se questionar, ter as dúvidas, o medo, tudo aquilo que passa, que é humano, né? Mas o importante é que, ok, vestiu a camisa da cardiopatia, né? E falou, vamos entender agora o assunto e tentar, como disse ela, né? Ser amiga para poder entender, seja qual o diagnóstico que o seu filho estiver passando, é importante realmente buscar essa informação direta, né? Com a equipe médica, com a equipe que possa te dar a resposta mais correta, né? Diretamente para o envolvimento do seu filho. Porque às vezes, como disse a Mayara, você procura num Google e você leva mais um susto, porque ali é muito generalizado, né, Mayara? Certo, Sim, então, aham. recapitulando, a Helena ficou com você um mês em casa, esse um mês de muito aprendizado, no sentido de que ela já estava não, ela estava com o oxigênio, né, que você falou. Com Estava oxigênio, com o aham. oxigênio, e você tinha que fazer algum tratamento, você tinha que fazer, como que era assim o dia a dia na amamentação dela, ela conseguia amamentar? Você pôde amamentar ela no peito, ou você teve que dar mamadeira, ela pegava? Como que é o mundinho da criança cardiopata nos primeiros meses? Em casa, por exemplo. Não, eu consegui tirar o leite para ela enquanto ela estava na UTI. Então, ela tomou 40 dias, eu esgotava o leite e as enfermeiras passavam pela sonda. Pela Quando a Helena sonda. foi para cá, pela sonda. Aí, no hospital mesmo, quando eu tentei colocar ela no peito, por conta da cardiopatia, ela cansava bastante. No sugar, ela cansava muito. Então, os médicos decidiram que o melhor para ela seria a mamadeira, que ela não cansava tanto. Eu tinha a opção de deixar ela mais sentada, para ela não broncoaspirar. Então, aí ela foi para a fórmula. Nesses 40 dias depois, ela foi para a fórmula e mamava na mamadeira. Certo, Má. Uhum. E aí, depois disso, você começou a entender um pouco mais sobre a cardiopatia. E qual que foi o próximo passo? Aí vocês passaram, eu lembro que vocês passaram muitos meses em hospitais, né? Você praticamente dormia e acordava no hospital. Aí teve que ser, né, o coração da mãe agora, escutando um pouquinho do coração da mãe, a mãe que deixava os filhos, os outros 4, né, na rotina diária, que provavelmente também estavam sem muito entender, querendo a atenção daquela mãe, e a mãe da Helena, que também sabia da necessidade que ela tinha da sua presença naquele momento. Como foi essa transição no hospital, o seu lado emocional, enquanto você, né, ficava entre a rede de apoio, os filhos, o hospital, tanta informação? Conta para nós um pouquinho, Mayara, como que essas mães podem superar essa fase? O que que você experimentou, viveu e que você pode dizer para elas, de repente, como experiência, o que que elas podem estar fazendo para essa caminhada ser mais leve? Se é que pode ser mais leve. É, a gente ficou 1 ano e 2 meses no hospital, direto, sem ter alta nesse 1 ano e 2 meses, né?
A Helena ficou muito grave, passou por cirurgia, muitos exames médicos, muito tempo entubada, né? A gente, daí, para fazer a cirurgia de correção total dela, a gente precisa esperar um homoenxerto. Então, assim, é uma coisa que não tinha como vir embora, tinha que esperar no hospital mesmo o homoenxerto chegar para fazer a cirurgia. Então, assim, para mim era muito difícil estar lá com a Helena e os meus outros filhos longe. Era uma coisa assim que me doía muito. Mesmo eu sabendo que eles estavam muito bem cuidados, né? Que eu tinha quem cuidasse deles, quem levasse para a escola, quem levasse no médico se tivessem doenças. Quando a Helena estava estável, eu vinha para casa no final de semana, ficava com eles um pouco e depois eu voltava para o hospital. Mas assim, era muito difícil, mas eu sempre falava para eles, ó, vai passar, a Helena vai melhorar e eu vou para casa, é uma fase, tudo passa. Eu sei que era difícil para eles, assim, né? Às vezes eu fazia uma videochamada com eles e depois, assim, eu desabava a chorar, porque eu nunca tinha ficado longe deles assim, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu pensava que a Helena precisava muito de mim. Qualquer E, coisa ali que acontecesse com ela, eu precisava estar ali do lado dela. Então, assim, e eu sempre, eu nunca chorei na frente das crianças. Nunca chorei na videochamada. Às vezes eles iam lá no hospital, eu descia um pouquinho ver eles. Nunca chorei, eu sempre dava risada e brincava. Aí quando eu entrava para dentro do hospital, aí eu chorava. é o amor de Chorava mãe, porque né? era muito. A força Aí do eu mãe de mãe, chorava. o amor de mãe, né? Tira da gente um É, amor, uma força que a gente nem sabe que existe, né? Viramos sim, aí guerreiras, eu não Mayara. queria chorar na frente deles para não deixar eles preocupados e tristes, então eu me fazia de fortuna, né, na frente deles, eu tava rindo, eu tava brincando, mas assim, por dentro eu tava acabada. Sim. E não tem, né, Mayara, como não falar da história da Helena sem ver muito os milagres e a presença de Deus na vida de vocês. Foi algo assim que eu conhecendo, né, a história toda e acompanhando a Helena, posso ver assim que Deus, até a questão do enxerto, foi tudo muito dentro da vontade de Deus, né? A gente conseguiu ver o milagre. Você pode contar um pouquinho dos detalhes desse enxerto? Porque eu lembro que foi algo assim que era quase impossível, tinha milímetros de tamanho especificado, mas Deus ele foi lá e cumpriu e ela conseguiu, né? Você quer contar um pouquinho desse 1 ano e 2 meses do hospital para as pessoas entenderem assim o que o cardiopata passa, até porque a rede de apoio, né? Muitas vezes não sabe. Eles sabem sim de toda a dor de uma mãe, do que está passando, mas às vezes não sabe como que é o dia a dia. Talvez seria interessante para as mamães que receberam o diagnóstico de cardiopatia agora, ou então para as redes de apoio, entenderem um pouquinho do que passa dentro de um hospital, entre exames. Cada caso é um caso, nós sabemos disso. Esse é o caso da Helena. Nós estamos contando a história da Helena. Mas é interessante a gente ver como que Deus também está com vocês. Vocês não estão sozinhos, né? Está presente em toda a caminhada. E a gente viu muito isso com a Helena pelo sorriso. Ela era muito alegre, né? Muito sorridente. Ela passava muita força, né? Puxou um pouco a mamãe também, que dá pra ver, né? Porque se contar da força, veio da mamãe também, né? Conta um pouquinho, Má. Então, nesse 1 ano do hospital, a Helena teve assim, 5 paradas cardíacas, teve 2 AVC, ela pegou infecção repetitiva muitas vezes, então foi assim, muitos exames, muitos médicos, fez diálise, porque os rins pararam, fez diálise. A Helena tinha, por ser cardiopata, as veias dela para pegar acesso era muito difícil. Então não era simples ir lá pegar um acesso para tirar sangue. Então ela tinha que fazer aqueles acessos mais profundos, ficava horas no centro cirúrgico e não conseguia fazer acesso. Chegou até a ter acesso intraósseo numa emergência que ela teve. Não tinha veia, tiveram que fazer intraósseo, né? Que é a agulha no osso, para receber a medicação, né? Foram 9 meses entubada direto, sem estubar.
muitos exames, e em um desses exames apareceu a síndrome de George, né? Até então eu não sabia. Eu fui descobrir que a Helena tinha síndrome de George, ela já tinha 9 meses. Então, Sim. por conta da síndrome, que ela fazia infecção repetitiva. Toda hora ela tinha que tomar antibiótico. Então, ela fazia muita pneumonia, daí ela não conseguia sair do tubo. Então, todas essas Então, a gente... complicações foi devido também a esse novo diagnóstico, além da cardiopatia, o diagnóstico de síndrome de George. Sim. Eu, particularmente, nunca tinha escutado falar até então. Se você quiser explicar um pouquinho para as mamães o que significa a síndrome de George. E, no caso, você já até começou falando, né, que ele influenciou muito nessas infecções, né, que você falou, que ela pegava muito mais fácil infecção devido a essa síndrome. Se você quiser explicar um pouquinho, como é que foi esse segundo diagnóstico, receber esse segundo diagnóstico, tratar esse segundo diagnóstico, você teve apoio ali da equipe médica, você teve que fazer mais exames, tiveram que sair do hospital. Quais seriam conta um pouquinho da síndrome em geral, se você puder. Essa síndrome, ela faz um mau funcionamento no sistema imunológico. Então, assim, a Helena, ela não tinha uma imunidade que ajudasse ela quando pegasse uma gripe, por exemplo. Ela não tinha essa imunidade, o corpinho dela não produzia a imunoglobulina. Então, ela pegava muita infecção. Até por estar dentro do hospital, da UTI, né? Pegava muita infecção por estar ali, era mais fácil para ela pegar. E o corpinho dela não produzia a imunoglobulina, então não tinha defesa. E aí, como ela era cardiopata, uma simples gripe para ela já era assim, muito grave. Ela chegou a ter que ser entubada por conta de uma virose. Então, essa síndrome ela causa muitas coisas. É a cardiopatia, é o sistema imunológico. Algumas crianças que têm essa síndrome são autistas. A Helena ela tinha a orelhinha mais baixa por conta da síndrome. Ela fazia muita trombose também por conta da síndrome. Era um conjunto assim, era a síndrome e a cardiopatia. Elas estavam juntas ali, sabe? Certo. E a síndrome, ela surgiu devido à cardiopatia ou é uma outra coisa? Que independente se ela fosse cardiopata ou não, ela teria essa síndrome? Eles explicaram isso? A maioria, 90% dos de George são cardiopatas. Então, assim, os médicos acham que é uma ela consequência. tinha uma síndrome de George e pegou a cardiopatia mais grave. Certo. Então, aí foram um ano e 2 meses dentro do hospital, entre tratamentos. E aí você só saía do hospital mesmo. Como que era a tua rotina? Era de segunda a sexta no hospital, de domingo a domingo? Quando ela estava muito grave, eu ficava direto. De domingo a domingo eu estava lá e eu ficava com ela. Quando ela estava mais estável, eu vinha para casa no final de semana ficar com as crianças. Aí eu vinha. Mas sempre alguém ficava com ela, né? Eu não deixava ela sozinha. Por mais que ela tivesse entubada, sedada, eu não deixava ela sozinha. Então eu ficava lá com ela, eu tomava banho lá, eu comia lá, eu dormia na poltrona do lado do berço dela na UTI, eu ficava lá. Foi assim até eu só não ia junto com ela no centro cirúrgico, que lá não me deixavam entrar. Mas o restante exame, tudo eu estava do lado dela. Aí ela fez 3 cirurgias, né? A última cirurgia foi com o homem enxerto, que a gente tanto esperamos 7 meses o homem enxerto chegar. Era 14 milímetros só que ela precisava do homem enxerto, mas tinha uma fila e a gente entrou na fila, teve que esperar. E você vai contar um pouquinho do enxerto para nós. Já, Mayara, eu quero ouvir um pouquinho de você, essa fila, como funciona para as mamães que estão na fila do enxerto. Qual foi a tua experiência, né? Aquela preocupação da espera. E já a gente vai voltar, Mayara, a te ouvir, contar um pouquinho do enxerto. Eu quero agora só realmente fazer um agradecimento aos apoiadores aqui
da RC Brasil, da nossa rádio. Quero agradecer ao pastor Francisco Pires, que, né, faz parte aí de estar esse programa ao vivo aqui, com o apoio à igreja também, da RCN. Muito obrigada, pastor Francisco Pires, por essa oportunidade que você nos passa aqui. E a gente já volta, fica ligadinho aí, a Mayara vai continuar com a história da Helena. Temos muita coisa ainda para aprender com essa mamãe maravilhosa, mãe de 6. Fica ligadinho aí que a gente já volta com vocês. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo com amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo. Bem-vindo a vocês que chegaram agora. Nós estamos aqui com o programa Mães e Filhos. Hoje a nossa entrevistada é a Mayara Massaneiro, lá do Paraná. Mayara está contando para nós um pouquinho de como é viver a maternidade de uma mãe atípica com a Helena, filha dela, que ela passou por cardiopatia e também síndrome de George. Então, voltamos para você aqui, Mayara. Tá sendo maravilhoso te ouvir, conhecer e engrandecedor de ver a força também de uma mãe, como que é, né? Passar 1 ano e 2 meses dentro de um hospital, tendo 4 outros filhos também. Então, um coração assim forte, guerreira, né? Que eu já quase choro de emoção. Porque eu tenho muita admiração por você. Tem muito a nos ensinar, né, mãe de 6 e tanta força. E conta pra nós um pouquinho então, Mayara, sobre essa parte, né, para as mamães que estão esperando os enxertos. Eu lembro que você nos falou, né, que a Helena, devido à falta da horta, ela precisava de 14 milímetros do enxerto exatamente de 14 milímetros, né? Eu lembro na época, se eu não estou enganada, você me corrija se eu estiver, que parece que até vocês estavam na fila, até teve um enxerto, mas era um pouco maior, algo assim, e já não deu certo. Tinha que ser exatamente daquele tamanho. Conta como que funciona esse banco de enxertos no Brasil, se você tiver como compartilhar um pouquinho para as mamães, da esperança de como que você recebeu esse milagre vindo direto do céu, como foi essa espera de 7 meses. O homem enxerto, pro tamanho da Helena, tinha que ser de uma criança recém-nascida até 14 anos. Essa criança tinha que ser doador de órgãos, né? E era toda era tipo esperar um órgão mesmo ali, um transplante, alguma coisa assim. A gente teve que esperar. A Helena, quando entrou na fila, ela era 3ª, e a gente tinha que esperar estar disponível. O hospital, o médico dela foi atrás, né? Ligou para os bancos que tem no Paraná, e não tinha, a gente sempre ouvia que não tinha, que tinha que esperar. Uma vez, quando ela se tornou a primeira da fila ali, até tinha um órgão, eles ligaram até para o médico, né, para o cirurgião, falando, a gente tem aqui, mas é um pouco maior do que você precisa. Isso, acho que era 21, né? 21 milímetros, algo assim. Eu lembro um pouco dessa fase. Daí eles queriam, né, perguntando pro médico, será que você consegue, né, colocar esse, ou talvez diminuir um pouquinho ali. Só que daí o cirurgião não ficou confiante nesse tamanho. Ele falou que era muito maior assim, do tamanho que a Helena precisava. Essa cirurgia da Helena com o homem enxerto, reconstituir a horta, nela foi a primeira cirurgia que os médicos fizeram. Essa cirurgia com esse homem enxerto, eles não tinham tido um caso assim como o da Helena. E ela também tinha uma CIA, uma CV, né? Ela tinha um buraquinho ali no coração, onde não era para aquele buraquinho estar, daí onde tinha que ter um buraquinho estava fechado. Um lado do coraçãozinho dela sempre foi maior que o outro. Ou seja, várias abnormalidades que fizeram com que fosse a primeira cirurgia mais delicada. E isso foi estado do Paraná ou Brasil inteiro? Você sabe dizer se foi ali naquele... No Paraná, o médico nunca tinha feito essa cirurgia. Então foi uma cirurgia extremamente de risco. Eu lembro que era uma cirurgia de...
foi muito de risco, assim. Tanto é que o médico falava assim pra mim, mãe, você tem certeza que você quer a cirurgia? E assim, o cirurgião, ele sempre, todo dia que ele ia visitar a Helena na UTI, ele falava, mãe, você tem certeza? Aí um dia eu falei assim pra ele, eu falei, doutor, tentar a cirurgia é o único jeito da Helena sobreviver, né? De eu levar ela pra casa. Porque se ela não fizer a cirurgia, eu não vou poder levar ela pra casa. Então, se tem essa tentativa, é a cirurgia que eu quero. Eu sei que vocês, equipe médica, vai dar o melhor que vocês puderem fazer. Eu vou estar aqui torcendo, rezando, mas Deus vai cuidar de tudo. Eu tenho fé que Deus vai cuidar de tudo e que vai dar certo a cirurgia. Então, assim, eu era muito positiva na cirurgia. Mesmo os médicos, mãe, você tem certeza? Tanto é que na hora da cirurgia, o médico chegou assim pra mim e pro Lau e falou assim, ó, tô levando a filha de vocês viva, eu não sei como eu vou devolver ela. E o coração da mãe, falei né? assim, doutor, eu falei assim, doutor, enquanto a Helena tiver 1% de chance, eu tenho 99% de fé. Então você entra lá nesse centro cirúrgico, leva minha filha que eu vou estar te esperando aqui. Que força, Mayara. Como você é forte, que lindo. Parabéns. Que Deus, assim, realmente estava ali te iluminando. É isso mesmo, ou seja, o amor de mãe, né? Você queria vê-la bem. Então, pelo que eu entendi, o enxerto era o único caminho para Helena poder voltar para casa. Do contrário, ela teria uma vida de hospital. Ou seja, com o enxerto, o que mudaria na horta? Ela conseguiria. Eles prometeram algum tipo de uma vida um pouco mais normal ou não tinha nem possibilidade de ela poder ter uma vida normal? Você sabe detalhes? Você consegue contar detalhes qual é a diferença com enxerto e sem enxerto? Assim, sem o enxerto, ela estava no canal que tem uma veinha que fica quando tá lá na barriga. A aorta não funciona quando o neném está no útero. É essa outra veinha que funciona. Mas essa veinha, ela fecha e a aorta começa a funcionar. Com 24 horas de vida, essa veinha começa a fechar e a aorta funciona. No primeiro momento lá, quando a Helena tinha 10 dias, o médico colocou um stent nessa veinha que fica na barriga. Mas assim, nesse tempo do hospital, ela já tinha trocado o stent 3 vezes, porque como essa veia fecha, já tinha amassado o stent. Então, se não optasse pelo homem enxerto, ela ia ficar nessa, coloca o stent, vai pro centro cirúrgico, abre o peito, coloca o stent, daqui um mês tá amassado, tem que ir pro centro cirúrgico de novo. Então, assim, não tinha, como ela tinha síndrome de Jorge, tinha as infecções, não tinha como, ela não ia aguentar todo mês ir pro centro cirúrgico. Sim, e Então, seria uma vida inteira de centro cirúrgico. A melhor opção para ela era o enxerto. Até tinha ali, o médico tinha a opção do enxerto bovino, né? Que eles falam. Mas assim, o médico tinha muita chance dela rejeitar por conta da síndrome de Jorge, por ela não ter imunidade nenhuma, não ter nenhuma defesa no organismo. Era grande chance dela rejeitar o enxerto, o enxerto bovino. Então o médico falou, a melhor solução para Helena é o enxerto humano mesmo, é o melhor caminho, é o que eu vejo que eu vou conseguir fazer. Foi uma cirurgia muito delicada, ele teve que reconstituir a aorta inteira dela. Ele queria que ela ficasse ali no máximo 1h30 até 2 horas em circulação extracorpórea, né? Que é quando tira o sangue do corpo e fica só na máquina. A Helena ficou 4 horas em circulação extracorpórea. Foi uma cirurgia de 12 horas. Ela entrou às 9 da manhã no centro cirúrgico, saiu às 9h20 da noite. Uau! E foram 12 horas que o coração da mãe ficou ali esperando. Foi. Cheio de fé. No centro cirúrgico, o médico avisou, né? Ele falou, ó, eu não vou voltar, eu não vou dar notícias, eu só volto quando eu terminar. Certo. Então, assim, aí passou o dia, daí quando foi chegando 6 horas, assim, da tarde, aí eu fui começando a ficar mesmo realmente, assim, mais nervosa. Falei, meu Deus, né?
Aí eu ia lá, perguntava, as enfermeiras falavam, não, mãe, ela tá em cirurgia, ela tá em cirurgia. E aí eu comecei a ficar assim mais nervosa, mais angustiada. Foi quando assim, já estava muitas horas em cirurgia e eu não tinha notícias, eu não sabia. Eu só via assim pessoas entrando e saindo do centro cirúrgico, pessoas entrando com sangue, saindo. E eu vi aquela movimentação e todas as outras cirurgias já tinham acabado, os pais já tinham saído dali e eu e o Alan tava ali. Mas aí quando foi 9h20 da noite, o cirurgião abriu a porta, ele saiu. Aí ele olhou para mim e para o Alan e falou assim, olha mãe, olha pai, a Helena ela tem muita vontade de viver. Porque a gente fez, foi uma cirurgia muito difícil, mas ela não teve nenhuma intercorrência, em nenhum momento teve intercorrência nenhuma. Foi muito difícil, mas foi tranquilo. Que linda. A Aí ela Helena era. saiu, só que daí ela saiu de peito aberto, né? Ele falou, eu não consegui fechar o tórax dela, porque o coração inchou muito, né? Quando mexeu ali. Então ela vai ficar 3 dias de tórax aberto, aí depois que a gente vai fechar. Então, ela ficou 3 dias ainda depois dessa cirurgia de 12 horas e meia com o coraçãozinho exposto, vamos dizer assim, a peitinho exposto. Isso. E Deus abençoa, não teve nenhuma infecção nem nada que venha a complicar a síndrome de George dela. Não, nesses 3 dias ela fez a cirurgia na sexta-feira. Aí ficou sábado e domingo com o peitinho aberto. Aí na segunda-feira o médico chegou na UTI e falou, ó, mãe, a gente vai fechar o tórax da Helena, porque ela não pode ficar muitos dias aberto, então a gente vai fechar o tórax dela. Até então, ela estava super tranquila, estava sedada, estava tudo certo ali. Ela não tinha tido febre, ela não tinha tido nada. Mas, assim, o médico fechou o tórax, a frequência cardíaca dela era 200 e pouco. Aí começou, assim, a ser um pós-cirúrgico mais delicado, assim, porque daí dava um remédio, baixava um pouquinho, daqui a pouco já aumentava muito a frequência cardíaca. Então foi um dia, assim, esse dia foi muito tenso, assim, sabe? Porque a cirurgia foi tudo bem, ela estava ótima naqueles 2 dias, mas foi fechar o tórax, começou a complicar, assim, as coisas. Era o médico dela em cima dela toda hora, aí já pedindo para eu sair lá de dentro, para eles, né, atender ali ela. Uhum. Aí quando foi umas 3 horas da tarde, o médico falou assim, mãe, ela tá fazendo muita arritmia, né? Ela não tá bem depois que a gente fechou o tórax. Se ela não, a gente vai tentar uma última medicação que pode ajudar. Se até 6 horas da tarde ela não melhorar, a arritmia não acalmar, a gente vai ter que abrir o tórax de novo e deixar mais 72 horas de tórax aberto. Uhum. Aí ali eu sentei, eu chorei, eu ajoelhei, eu pedi para Deus, por favor, né, para ele cuidar dela, né, porque senão ela ia ter que ir pro centro cirúrgico de novo, abrir o tórax de novo. Eu pedi muito para Deus ali fazer o melhor para ela e abençoar ela e estar ali do lado dela, fazendo o que eu não podia fazer. Uhum. Aí quando foi 6h30 da tarde, o médico me chamou, falou, mãe, essa medicação tá melhorando, a arritmia tá abaixando, então a gente hoje, a princípio hoje não vamos fazer nada, vamos manter com esse remédio, vamos ver quando ela vai passar a noite, quando ela vai passar no outro dia, né? Pra daí Uhum. a gente ver o que a gente faz. Certo, Mayara. Então foram assim, isso nós estamos falando ainda no primeiro, segundo aninho da Helena, ou a gente já ainda no começo dela? E quando que Não, chegou pra gente contar um pouco da história dela, né? Porque ela tem 5 anos. E realmente, assim, a gente viu que o começo foi tudo como você falou. Muito hospital, muita cirurgia, muita coisa, né? Assim, que você teve que enfrentar como mãe, e você, a família toda, você, o Alan, a família toda, a rede de apoio que vocês tiveram que passar. Quando que foi que, assim, vocês puderam ter a Helena em casa para que ela tenha saído da vida do hospital? O que aconteceu? Foi quando 2 aninhos, 3 aninhos? Quando foi realmente assim que tudo se transformou numa vida um pouco mais regular para vocês? ela tinha 1 ano e 8 meses quando foi para casa. Foram 6 meses depois da cirurgia. Aí ela foi para casa. Foi só com uma sonda.
para se alimentar, porque aí muito tempo entubada, acabou que ela teve muita dificuldade no engolir ali, no Sim. sugar. Então ela veio para casa de sonda. Eu já tinha em casa tudo preparado para ela, assim, oxigênio, caso ela precisasse. Os E, remédios, ela veio, no começo, quando ela veio tomando 32 remédios por dia. 32 remédios diferentes por dia. Ela tomava muita medicação. e o sistema do Brasil, nesse caso, desse apoio, teve apoio assim, vocês conseguiram pelo SUS ou algo assim? Vocês conseguiram pelo governo alguma ajuda para ter essa medicação toda, para ter como é que fala? Ai, fugiu a O palavra. O oxigênio, oxigênio. Foi algo que vocês puderam contar com a ajuda? sim. O oxigênio, quando a gente fez o pedido, eu acho que ele levou assim uns 20 dias para o SUS me entregar. E a medicação dela, a metade, vamos dizer assim, metade eu conseguia pegar no SUS. Aí o resto não, daí a gente tinha que comprar mesmo. Uhum. Mas eu tive, assim, os médicos do posto de saúde vinham em casa atender Você tinha ela, né, pra acompanhamento eu de sair. estrutura, terapeutas, como funcionava isso? Eles vinham? Ali no começo teve fisioterapia pelo SUS também, mas aí a fisioterapeuta não se sentia muito confortável, assim, a Helena chorava muito, aí eu acabei que eu parei com a do SUS, até porque eu tinha que levar ela, e era muito difícil sair de casa com ela, com oxigênio, aí o aparelho para aspirar, depois de fazer a fisioterapia, então a gente acabou pegando uma fisioterapeuta que viesse em casa mesmo, e É. para atender ela. Pela praticidade, Ela, né, Mayara? Então, sim, no caso, aham. foi depois dos 18 meses, né? 1 ano e 8 meses. Não, mais, né? 18 meses, não, muito mais. Quase 20. Enfim, 1 ano e 8 meses dela no hospital. Essa cirurgia do enxerto possibilitou ela, após a abertura do peitinho e tal, dos 3 meses de hospital. Aí vocês foram para casa e o tratamento se iniciou. Deu continuidade em casa, é isso, né? Deu. Aham. Aí, por conta da síndrome de Jorge, a gente ia a cada 15 dias no hospital para ela receber pela veia a imunoglobulina, para ajudar na imunidade dela. Uhum. A gente ia sempre em as consultas com o cardiologista, fazia ecocardio, Ou seja, aquelas rotinas, né? Os exames de neurologista. rotina, Sim, pediatras, terapia, remédio, mas você conseguindo ali como mãe aspirar, ajudar no cuidado, sim, todo mundo aprendendo como lidar com a Helena, porque ela era tão todo alegre, né? mundo. Sempre sorridente Todo e mundo. muito Aham. Eu feliz, aprendi né? a aspirar, né? Eu tive que aprender a aspirar, porque ela precisava, né, em casa ser aspirada, então eu aprendi a aspirar. Eu já sabia quando ela não estava bem, quando precisava de oxigênio. Eu tive que aprender a mexer com a sonda, porque ela veio para casa com sonda, então tinha que lavar a sonda, tinha que colocar uma mamar, depois lavar. Então eu tive que aprender tudo isso, assim. E aonde que você aprendia isso, Mayara? No hospital, as enfermeiras te ensinavam? Ou você buscava em algum lugar? Você precisou, né? Que nem como você falou, já não mais o Google. Agora, então, você já tinha uma rede de apoio no hospital que foi te ensinando. E ali você, como mãe, foi aprendendo e passou o medo de fazer tudo, porque deve ser uma coisa muito delicada, né? Sim, aham. Aspirar ela foi a fisioterapeuta no hospital, que assim, eu fiquei 1 ano e 3 meses lá, então assim, eu fiz amizade com todo mundo, a gente era Sim. muito amiga, assim. Então elas me ensinaram, tiveram muita paciência, porque para mim no começo foi muito. Eu me apavorava, assim, de ter que aspirar, mas elas tiveram paciência, me ensinaram. Tanto é até no hospital, nos últimos dias assim, eu mesma aspirava ela, sabe? Sim. Na sonda foi as enfermeiras que me ensinaram a mexer na sonda, a lavar a sonda, todas lá do hospital mesmo. Elas me ensinavam, a médica conversava muito comigo, então ela falava, ó, quando você achar que tá assim, 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 você coloca um pouquinho de oxigênio. Vai depois, quando for tirar o oxigênio, vai tirando aos pouquinhos, não tira tudo de uma vez só. Então eu aprendi tudo lá. Uhum. E aí era possível, Tudo então, lá. um cuidado dentro de casa. Então foi uma coisa assim que você conseguiu
tirar de letra. Chegou em casa e você conseguiu fazer com que o tratamento dela desse continuidade, ela pudesse, dentro do quadro dela, ter uma vida, o que a gente chama de normal, ou seja, não ter que ficar no hospital integral. Eu lembro que teve uma época que ela não precisava, cada vitória era, cada etapa era uma vitória, né, que a gente celebrava. Teve uma época que foi muito feliz, que foi assim, a última vez que parece que você foi com ela no hospital, depois com um tempão que não precisava ir, né, porque ela estava indo sempre muito bem, né, sempre muito guerreira. Nós tínhamos até um apelido para Helena aqui nos Estados Unidos. Nós tínhamos uma equipe de oração, uma galera, Camille, Silvana, fizeram parte do nosso grupo de oração e nós chamávamos ela de Tochinha Iluminada. Porque a Helena era um sorriso, uma alegria, e onde ela passava era uma alegria, né? Era sempre sorrindo. Então ela iluminava o caminho de todas as crianças. Eu imagino os irmãozinhos, tanto que não amavam, né? A alegria de ter a Helena. Então ela teve sim as condições dentro de casa de ter uma vida bem feliz ao lado de vocês, né? Você quer contar um pouquinho essa parte, Mayara? O começo, quando a gente saiu do hospital, que eu tinha que respirar, tinha que aprender a mexer na sonda, eu ficava muito nervosa, mas eu pensava assim, eu olhava do lado e falava assim, ó, agora é com a gente, não tem enfermeira, não tem médico, a gente precisa fazer, precisa ajudar ela. Então a gente foi aprendendo assim, foi ficando os dias mais leves. E aí foi, né, cada passo que a Helena dava, sempre a gente estava muito feliz. Aí um tempinho depois ela conseguiu sair da sonda. Chegou o dia de sair da sonda. Conseguiu sair da sonda, aí ela conseguiu ficar sem oxigênio. A gente ia nas consultas e os exames dela estavam ótimos, muito bons. Então, assim, já foi passando mais tempo de consultas, de exames. Isso. Quantos anos ela tinha, Mayara? 3, 4, você lembra? Em casa ela fez os 2 aninhos em casa, os 3, né? Ela saiu ali do hospital com 1 ano e 8 meses. Mas eu digo assim, quando foi saindo essas etapas de liberando assim a sonda, liberando, né, o oxigênio, só quando precisava, né? O oxigênio, antes de 3 anos, ela já saiu. Ela conseguiu, assim, a sonda em 2 meses em casa, ela já não precisou mais. E que lindo, né? Porque pro diagnóstico do bebê, né, que eles falaram que era algo assim que era difícil até de sobrevivência, né? A cada cirurgia, como ela venceu etapas, né? Isso dá muita esperança para as mamães cardiopatas, né? Que às vezes escutam aquele diagnóstico. E o importante também, que eu achei interessante a Mayara comentando, é a forma que a equipe médica a tratou, né? Eu lembro que você tinha muito amor pelas enfermeiras, como você mesmo citou, virou muito amiga das enfermeiras. Foi aquela coisa assim, né? Não, a gente nós somos amigas e elas me ensinaram. Então, a importância de você que está aí, né, na equipe médica, nos escutando hoje, o quanto que vocês fazem a diferença, né? Pro bem ou não daquela mãe que está passando essa fase, né? Então, a importância da empatia ao saber falar, né? Ao saber de abraçar cada mãe individualmente com o seu problema, né? Deixa eu até perguntar, Luciano, nós temos perguntas hoje ou tá todo mundo quietinho assistindo a Mayara? Como é que estamos por aí? Todo mundo quietinho ouvindo a Mayara. Tá todo mundo só na atenção, né? Do caso da Helena. Gente, se você tem alguma pergunta, se você é mãe de cardiopata, se você né, teve o diagnóstico do síndrome de George, se você tem alguma dúvida, a Mayara pode nos esclarecer, porque como mãe e com tantos anos de a Helena junto com ela pode realmente passar toda a informação que ela recebeu, né, nesse tempo de tratamento. Mayara, conta... Eu quero ler aqui uns comentários. Tem comentários. Claro. Não tem pergunta, mas tem comentários. Vamos lá para os comentários. A Leri Weber tá dando boa noite para vocês. A Juliana Cristina, boa noite. A Liz Santos mandando um beijinho. Lari Weber dando um beijinho também. A Flávia Melo, lá do norte do Brasil, né? Oi, Flávia. Dando boa noite. Boa noite. A Silvana Pinheiro, boa noite, lá do Amazonas. Boa noite, Silvana. A Eliane Cesanovski. Epa, esse nome aqui é... Cesanovski. Eita, é alemão, isso aqui, o que é isso, né? Boa noite. Boa noite. Dando boa noite para vocês. Irene tá dando boa noite. Irene da Silva Cruz, né?
ok, Irene, boa noite, gente. A Emanuele Lopes, boa noite. Jairo, oi, oi prima, um abraço para todos. Não sei de quem que é Boa prima, se é de noite, lá ou é de cá, Jairo. né? Thalita, boa noite. A Andréia, te admiro, Mai. Deus abençoe toda a sua família. Amém, A Maiara amém. Lopes de Assis, boa noite. Boa noite. A Cleia tá falando o seguinte, Helena iluminou nossa vida. Verdade. Cleia quase faz a gente chorar aqui. A Cleia era a madrinha da Helena. Né? Fez uma parte muito grande da história da Helena. Muito amada pela Helena. Só sorrisos. Da Helena. Só sorrisos, né? É, a Helena é a nossa toxinha iluminada mesmo. Gente, obrigada pela participação. Vocês que nos deram boa noite. Uma boa noite no seu coração. Se você tiver alguma pergunta, faz pergunta. O pessoal lá do Amazonas, ainda quero conhecer o Amazonas, né, Mai? Temos que ir lá pro Amazonas ver como é que é. Que nós somos do sul. O sul é frio. Gente, muito obrigada pela participação. Fica quietinho escutando a Maiara, porque a história da Helena é uma história de superação, de muito amor, de muita fé, muita conexão com Deus. A gente conseguiu, assim, incrivelmente ver a nossa fé, o tanto que ele cresce, né? Quando você acompanha um caso como o da Helena, assim, você vê realmente Jesus ali presente, né? Deus, né? Presente ali na caminhada da Helena. E como tudo nessa vida a gente tem, né? Um tempo. Então nós temos apenas 3 minutinhos, Maiara. E nesses 3 minutinhos eu queria que você contasse um pouquinho, então, dessa fase difícil, né? De quando Deus chamou a Helena. E se você se sente bem contando essa parte para as mamães que estão nos acompanhando. Enfim, deixo com você esses 3 minutinhos. Aí em maio desse ano, a Helena estava ótima, só sorrisos, como sempre, né? A Helena, mesmo sem falar uma palavra, ela ensinou muita coisa para muita gente. Sim. Aquele dia foi só sorrisos, brincamos, jantamos, mas era hora de ela se despedir, né? Tenho certeza que as gargalhadas, a risada, os carinhos, o puxão de cabelo nas irmãs daquela noite foi até breve, eu falo um até breve, porque acredito muito que a minha filha tá bem, né? Não tem dor. E quando a minha missão aqui acabar, eu vou encontrar ela, vou abraçar, vou beijar. E foi só um até breve. Muito feliz, com muitas gargalhadas. E essa a imagem que eu quero ter dela, né? Não que ela passou mal e que foi aquela correria que eu fiz, né? O que me ensinaram a fazer no hospital. Prefiro lembrar das gargalhadas que ela deu 10 minutos antes e de quanto a minha filha me ensinou muito nesses 5 anos e 32 dias que ela ficou comigo. E eu sei que foi um até breve. Um dia a gente vai se encontrar. Com certeza, Maiara, é muito linda a história, né? Aí vocês devem estar se perguntando, mas nossa, aconteceu alguma coisa? Porque assim, mas olha, ela é um milagre, né? Porque se você parar para pensar, foram 5 anos, então existe sim a possibilidade, né? Às vezes a mãe recebe aquele diagnóstico, né? Tão assustador, né? Cardiopatia de extremo, a mais grave. A Helena mostrou aí a força da 5 anos e a forma que ela foi em maio muito, muito tranquila, né? Dando gargalhada, tranquila. Maiara, né? Dormiu. E quando eu subi, Deus quis ela de volta, Dormindo, né? Então ela foi embora dormindo. Sempre rezei, né? Pedi pra Deus que fizesse o melhor por ela e não por mim, que eu queria que a minha filha ficasse bem. Então, assim, aquele dia Deus achou que o melhor pra ela era ir ficar do lado dele. Sim. E agora a gente aqui tem uma saudade enorme, né? Eu, as crianças, a família inteira, assim. Com certeza. Aqui em casa é muito difícil, o dia a dia é muito difícil, mas a gente tá
a seguir, né? Eu sempre falo com as crianças, vamos lembrar dela sendo gargalhada, rindo, brincando. Agora a Betina vê a foto dela, aprendeu a falar Helena. Então ela fala, Helena, mãe, Helena. A Betina, ela é um bebê, ela tem 1 aninho, né, Mayara? Ela veio depois da Helena, Mayara teve a Betina depois da Helena, e elas eram praticamente, brincavam como gêmeas, né, porque estavam sempre juntinhas. Sempre juntas, aham. Sempre juntinhas. Todas as crianças, na verdade, né? Então, assim, é muito lindo de ver o amor da família unida ali, ao irmão dos irmãozinhos. E a forma que ela nos deixou muito cheia de paz, como ela sempre transmitiu muita luz, né? Dormindo, então não passou dor, não foi num centro cirúrgico, foi brincando com os irmãozinhos, né? Dando boa noite, porque era o horário de dormir, né? Então, assim, Deus, ele também, ele esteve presente até na hora de levá-la, né? Porque a gente sabe que aqui a gente tem uma chegada, uma saída. Em maio foi quando a Helena voltou mais para Jesus, mas a gente sabe que tudo que foi preciso fazer, vocês fizeram. Você foi uma mãe exemplar, linda, um coração gigante, uma guerreira, né? Nós, como mães, sabemos que essa dor, essa preocupação, porque todos os filhos são iguais, né? A gente diz que o coração se divide. Então, como você mesmo fala, é um pedacinho do coração que sai, né, Mayara? Mas que, com certeza, ele tá preenchido de muita fé e com a certeza de que você deu o teu melhor, né? E Deus estava ali com você, porque cada coisa tem seu tempo. Eu quero te agradecer imensamente por vir aqui, contar da nossa Helena, contar. Eu falo, nossa, porque de todos aqueles que compartilharam a história da Helena, que acompanharam o caso da Helena, a força dela, a alegria que ela tinha, né, de viver, e a alegria que ela trouxe para a Mayara também, e para as crianças, para o Alan, para a família toda, né? Então, para todos que conheceram, tiveram o prazer, a gente fala que a gente que ganhou o presente de ter ela por aqui um tempo, né? E você, mãe, que tá aí assistindo, não tenha medo da cardiopatia. Faça como a Mayara, entenda por onde ir, vão juntos, rede de apoio. Rede de apoio esteja aí presente, né, com empatia, com amor, como posso ajudar, né? Às vezes eu lavar uma louça ali para uma mãe nessa hora, ou limpar uma casa para uma mãe, trazer um almoço ajuda muito. É isso, né, Mai? É isso. Você quer deixar mais alguma mensagem? Quer deixar uma mensagem para a mamãe antes da gente dar tchau para as mamães que estão te ouvindo? As mães atípicas, né? A gente tem que abraçar a dor, né? Transformar a dor em amor, ter fé e acreditar muito, né? Nas nossas crianças, que elas são mais fortes do que a gente pensa. Às vezes a gente pensa um nenê pequenininho ali, elas são muito fortes, né? E transformar a dor em amor, né? Eu acho que o melhor remédio é o amor. Lindo, Mayara. Muito lindo. Muito obrigada pela sua participação. Foi exatamente assim, um prazer poder ter você hoje aqui. Eu estava contando as horas para poder vir te escutar a história da Helena, que eu já conhecia, mas compartilhar com todos vocês. Muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos vocês e nos vemos semana que vem.